Nós vamos conversar com o presidente da ONG Brasil Sem Grades, Luiz Fernando Oderich. Boa tarde, prazer em recebê-lo aqui com a gente. O prazer é todo meu estar aqui, boa tarde a todos os seus ouvintes. Pois é, a Brasil Sem Grades, né, só para relembrar um pouquinho, nós entendemos assim que as grades e a maneira que a sociedade brasileira encontrou uma maneira de conviver com o problema. Então a gente se preocupa com essa questão dos crimes, etc. E cada um tenta fazer a sua parte. Então botam uma gradezinha na frente de casa, botam uma câmera de vídeo, botam uma cerca elétrica. E o que nós estamos propondo para a sociedade é o contrário. Vamos enfrentar as causas. Podemos até discutir quais sejam umas ou quais sejam outras, né? Mas vamos enfrentar as causas. Então, uma delas é essa questão, né, gravidez não desejada, né? Porque daí começa a se criar uma criança, principalmente uma criança sem pai. E aí existem uma série de estatísticas, né, em todos os sentidos, assim, seja na fase, seja no pessoal das drogas, etc., em que demonstram, né, que, embora muitas mulheres consigam criar os seus filhos sozinhos, muitas não conseguem, né? E isso, a ausência da figura paterna, então leva, né, a uma série de problemas. E a gente faz uma série de ações no sentido de combater isso. E justamente, eu acredito que seja aí que esteja um dos principais problemas dessa questão da grade, né? Porque nós vamos gerar crianças que não foram desejadas, que não têm o apoio, que não têm sustentação nenhuma e que vão se criar assim na marginalidade e, consequentemente, vão se voltar para o crime depois de adultos. Nem adultos, já quando... Eu digo assim, aqui em Porto Alegre, foi feito aí, o ano passado, foi publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Departamento de Sociologia, foi feito assim, de 4 em 4 anos está sendo feito uma pesquisa com esses meninos de rua. Esses meninos que estão aí nas sinaleiras pedindo esmolas, etc., vivendo. Ou seja, são meninos que pode até dar certo, mas a gente já sabe assim que o caminho deles ali já tá mal conduzido, já está no desvio, porque já não vão para a escola, já não vão aprender uma profissão, né, já não trabalham, já começam a viver desse tipo de coisa. Foi feita essa pesquisa e o denominador comum, isso é da grande Porto Alegre, não é só Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaí, etc. 70% deles ou não conheciam o pai, tá? Ou não reconheciam o pai como um membro da sua família, tá? Então, essas coisas nos preocupam, porque agora surgiu em Brasília uma pesquisa de uma socióloga gaúcha, mas ela é radicada na Universidade de Brasília, né, uma pessoa aqui de Santa Maria, chama-se Ana Liese Tuller, né, e ela fez uma pesquisa super interessante em Brasília. Olha, veja bem que Brasília até é uma cidade diferenciada, assim, até os problemas sociais lá, eu acho que de uma certa maneira até são um pouco menores, né, do que nos outros lugares. E chegou à conclusão que em Brasília 30% das certidões de nascimento não consta o nome do pai na certidão. 30%. E ela fez uma pesquisa em 180 mil, quer dizer, não é uma amostra de dizer assim, não, pegou meia dúzia de certidões de nascimento e fez essa média. Não, 180 mil certidões é uma 30%, isso é um índice muito alto. Isso é um índice muito alto. Então, tu imaginas, então, o que a gente tem? Nós temos alertado justamente esse ponto, né? Nós temos alertado esse ponto. Porque as pessoas têm que entender, olha, se a pessoa não faz esse ato simples, tá? Quer chegar ali no cartório e dizer assim, não, esse filho é meu, quer dizer, coloca o nomezinho ali no papel, certo? Quais são as outras coisas que ela também não faz? Ela também não paga uma pensão. Claro. Ela também, vamos dizer, não se importa se essa criança vai estudar, se não vai estudar, se vai para o colégio, se vai para a igreja, se não vai para a igreja. Entende? Ela simplesmente, a mãe está totalmente sozinha. Entende? Está totalmente sozinha e de repente ela tem que sair para trabalhar e essa criança fica assim, criada ao Deus dará. Né? Então nós estamos chamando a atenção isso porque isso é a origem, pelo nosso ponto de vista, isso é a origem de grande parte dos nossos problemas sociais. Sem contar ainda que essa mãe fica cuidando dessa criança, mas de repente ela encontra um outro que vai fazer uma outra criança nela e a coisa vai se multiplicar. Mas então eu gostaria assim de te dizer o seguinte, nós lá em São Sebastião do Caí estamos fazendo um projeto pioneiro, né? Um projeto que, vamos dizer, até lembra assim a questão da educação, né? Que é pai, né? Como se fosse uma chamada, né? Pai,
presente, ok? Então, é uma parceria do Ministério Público, né? Uma parceria da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, uma parceria da ONG, e na verdade toda a comunidade está envolvida nesse projeto, tá? E começamos isso agora no dia 10 de março, né? Então, no sentido de, vamos dizer, nós queremos a médio prazo não ter mais nenhuma criança sem o nome do pai na certidão de nascimento, né? Para que os ouvintes tenham uma ideia, numa cidade pequena como São Sebastião do Caí, com 24 mil habitantes, nós temos 6%. Então, veja que esse número lá de Brasília, ele fecha, porque é óbvio, nós vamos dizer, dentro lá do nosso interior de São Sebastião do Caí, naquelas partes menorzinhas lá, esse índice é menor, onde fica mais para perto da cidade, mais urbanizado, o índice levanta. Então, eu imagino que aqui em Porto Alegre isso vai bater nesses 30 com certeza. Tá? Muito provavelmente. Bom, então nós estamos fazendo um trabalho no sentido de zerar isso. Então, um trabalho com as escolas, com as psicólogas, lá do município, a doutora Fátima Piovesan, ali a nossa secretária de Educação, estão trabalhando assim com muito afinco, né? E eu vou te dar um dado assim impressionante que nós não esperávamos. Nós não esperávamos que fosse acontecer tão cedo, porque nós começamos isso aí dia 10 de março desse ano. A evasão escolar caiu a nível assim, caiu espetacularmente dentro do município. A evasão. Só em função deste fato de ter o pai registrado ali. Porque nós estamos agora, vamos dizer o seguinte, quando chega lá, porque hoje em dia em São Sebastião do Caí, as professoras, as diretoras, elas estão se sentindo, vamos dizer, acolhidas e protegidas pela sociedade, porque nessa reunião que a gente fez no dia 10 de março, estava a brigada, estava a polícia, estava a associação comercial, estavam os diretores, estava toda a comunidade, tá? Então, por exemplo, lá agora, quando, vamos dizer, uma criança apronta, né? Aí então chama os pais. O que acontecia no passado? Vinha a mãe, correto? Hoje em dia não. Vem o pai. Pai e a mãe. Sim, mas principalmente que vem o pai. Entende? Que essa é a função paterna. A função paterna é de dar limite. Então, Ou seja, esse aspecto não está ligado apenas ao pai botar a assinatura dele lá na certidão de nascimento. Claro. Em acompanhar. Isso aí é o início, entende? Isso aí é o início de um processo, né? Isso é o início de um processo. Então, eu até posso te dizer o seguinte, nós já tivemos um primeiro lote agora de 39 pessoas, 39 crianças que foram encaminhadas ao Poder Judiciário, né? E todo o Poder Judiciário lá nós estamos tentando fazer tudo por consenso, por acordo, porque senão nós vamos entupir as varas lá da Justiça, né? Então, vamos dizer, vários pais já aceitaram, né? Outros pediram para fazer o DNA, então está sendo feito o DNA, e outros, então, houve assim, vamos dizer, um companheiro novo, um tio, um avô, então assumiu legalmente, né, essa questão, assim, da função paterna. Tá? Bom, vocês iniciaram esse movimento lá por São Sebastião do Caí. Sim. Mas logicamente que é um movimento que deve, né, inspirar outros municípios. Exatamente, a gente está tentando divulgar isso no sentido de já inspirar. É claro que, o que eu digo, assim, nós estamos fazendo uma experiência, então a gente está vendo aonde são as deficiências, o que falta, a gente está tentando, vamos dizer, se cercar, por exemplo, o pessoal do PSF nós estamos usando, né, quando uma moça já chega grávida, então nós já estamos procurando, assim, já desde o início, assim, o pessoal do PSF está fazendo força para que o pai, mesmo que não seja casado, seja apenas um namorado da guria, né, que já comece a fazer o pré-natal e tal. Então estamos tentando fazer uma série de ações. Mas eu digo assim, a nossa recomendação é uma experiência, mas a solução que nós estamos prevendo é uma canjinha de galinha. Porque se não resolver o problema da delinquência juvenil, se não resolver o problema das drogas, se não resolver o problema da evasão escolar, mal não vai fazer. Tá? E do ponto de vista emocional, isso eu posso te garantir, assim, que eu já testemunhei emocionalmente isso incomoda muita gente. E nós enfrentarmos isso, darmos uma solução para isso, emociona muita gente. A ONG, a sede dela aqui em Porto Alegre, né? O telefone é 51, né? 3333 7070. 7070. E é www.brasilsemgrades.org.br. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço pela oportunidade. Não, e conte com a gente. Esse tipo de atividade nós estamos aqui, ó, plenamente abertos para dar o mais integral apoio. Parabéns. Luiz Fernando Odrich, presidente da ONG Brasil Sem Grades. Cumprimentos. Muito obrigado.